Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar apenas de dois pontos que eu trabalhei esta semana no meu programa na rádio e também foi feita a transmissão ao vivo aqui no YouTube sobre características do amor próprio. Foram trabalhadas várias características do amor próprio, mas eu trouxe aqui apenas duas para a gente trabalhar em cima desse vídeo, porque assim, amor próprio é um substantivo abstrato, assim como amor, saudade, paixão, perdão, são substantivos abstratos que ganham concretude, materialização através das nossas ações, através das nossas atitudes. Então, essas características, elas representam atitudes. Atitudes que temos que são, portanto, a materialização, a concretude desse sentimento que deveríamos ter, como, por exemplo, é o que estamos abordando agora, a questão do amor próprio. Então, uma característica fundamental de quem tem amor próprio: você não deve nada ao que outras pessoas querem e esperam de você. Muitas vezes, nós ficamos prisioneiros dos desejos, dos anseios, das vontades das outras pessoas. A gente fica pensando, não, mas a pessoa espera isso de mim, a pessoa é isso, então eles esperam que eu seja desse jeito, que eu seja assim, que eu seja assado. Meus pais são de uma família, esperam que eu seja... Vou dar um exemplo aqui, pelo amor de Deus, sem, só a título de exemplo. Mas meus pais esperam que eu seja católico, apostólico, romano, a minha família toda é católica. E quando, na verdade, por exemplo, esse jovem ou esta jovem, ela tem uma identificação, por exemplo, com o candomblé. Ela tem uma identificação muito grande com a Umbanda. Tem uma identificação muito grande com o Espiritismo. Entende? E aí, não, porque, meu Deus, o que meus pais vão falar, o que a minha família vai fazer. Então, quer dizer, ela vai se moldando. Eu estou dando um exemplo, foi o exemplo que me veio agora, mas isso é muito mais complexo em questões do nosso ser mesmo. Muitas vezes a gente vai deixando a nossa essência, e por isso que é como uma flor, a gente vai se apagando. A gente vai se apagando, aquela flor vai murchando, a gente vai perdendo o nosso brilho. Sabe, esse brilho de você ser quem você é e de você se realizar enquanto pessoa, de você ser você. E o fato de eu ser eu mesmo não significa que eu vou pisar em cima das outras pessoas, que eu irei desconsiderá-las, porque eu sou assim e você que me engula. Então, quer dizer, parece que eu tenho que passar por cima dos outros como um rolo compressor. E não é essa a questão. A questão é eu estar em paz com quem eu sou. Eu fazer aquilo que de fato, aquilo faz sentido, aquilo me preenche, e não é porque me preenche que eu estou ofendendo alguém, não estou ofendendo ninguém. Por exemplo, o fato de uma pessoa ter uma religião diferente daquela super tradicional que os pais têm, que vem dos ancestrais. Por que eu ter uma denominação religiosa diferente, por exemplo, isso faz com que eu esteja ofendendo as pessoas? É a minha forma de me conectar com a divindade. O dia que a gente entende isso, que a gente não deve nada ao que as outras pessoas querem e esperam de você. Foi você que esperou isso de mim. Você esperou, por exemplo, meu pai esperou que eu fosse médico, mas foi ele que depositou essa esperança e essa expectativa em mim.
Eu não tenho culpa. O culpado é ele. Ele que não deveria ter projetado essa expectativa em mim. Ele, enquanto pai, deveria ter pensado: meu filho, ele vai ser o que ele quiser, onde ele sentir paixão. Se ele quiser ser pedagogo e ele tem paixão por isso, que ele será pedagogo. Agora, então, rapaz, esperava que meu filho fosse médico, agora lá, foi dar aula, né? Dar aula para as crianças lá, não sei o quê. Pai, você acha que tem futuro? Você está entendendo? Então, o grande problema é que a gente se sente culpado por frustrar as expectativas dos outros. Quando, na verdade, o culpado é a pessoa que projetou expectativa em nós. E ainda quer que a gente realize. Quer que a gente corresponda às expectativas que ela projetou em nós. Ela está nos escravizando. Ela está nos limitando. A perspectiva das outras pessoas sobre você é algo que te limita. E viver em função disso faz de você pequeno. Então quantas são as pessoas que vivem em função do que os outros desejam, do que os outros querem? Correspondendo sempre aos anseios dos outros. E aí, para finalizar, entramos, eu acho que, né, até como consequência, esse desejo de sempre realizar os outros, esse desejo de agradar a todos, esse desejo, isso não mostra amor próprio. Porque quando eu tenho esse desejo de querer agradar a todos, esse desejo de suprir as expectativas que os outros criaram em cima de mim, então eu preciso corresponder às expectativas que os outros projetaram em mim, muitas vezes nós não conseguimos desenvolver esse outro ponto que eu trouxe aqui. Não, sim e talvez. Você é uma pessoa que quando tem que dizer não, você diz não. Você é uma pessoa que quando tem que dizer sim, vou dizer sim. Ainda que todo mundo tenha dito não. Eu tenho convicção, eu vou dizer sim, para mim é sim, eu vou dizer sim. E quando é talvez, é talvez. Ou você é uma pessoa que sempre fica ali e usa o talvez até como desculpa. Não, tem situações que a situação merece e cabe o talvez. Por exemplo, seu amigo te convidou. Viu, sábado vai ter um churrasco lá em casa, gostaria muito que você fosse. Se fosse eu, vou dar meu exemplo, tá? Ele falou isso pra mim. Olha, André, vai ter um churrasco lá em casa, gostaria muito que você fosse. Eu viraria pra ele e diria o seguinte: nossa, rapaz, muito obrigado. Fico muito lisonjeado com o seu convite, fico feliz mesmo e agradeço por você ter lembrado de mim. Só que eu combinei com os meus parentes e não é que eu combinei, eles disseram que viriam para o sítio dos meus pais e tal, mas não confirmaram ainda. Tá lá no grupo da família, se vem, se não vem, a gente vai se conversando. Então eu não sei se eles de fato vão vir. Se eles vierem, então a gente já se comprometeu lá no grupo. Então a gente faz uma janta, tal. Então, se eles de fato vierem, eu vou com eles, porque a gente já tinha combinado. E é chato, eles vêm. Agora, se eles não vierem, eu vou com certeza no seu churrasco, porque, olha, cara, eu amo churrasco e amo a companhia de vocês. E isso não é mentira. Certo? Agora, tem gente que vai ficar cheio de coisas. Eu vou falar que... Então parece que eu estou preferindo eles. Não existe essa de preferência. Existe a verdade. Não existe essa de que eu estou dividindo, então parece que eu preferi eles a você, então você é menos importante. Não, existe a verdade. E a verdade foi essa. E isso aqui, a verdade, ela é muito melhor, ela se mostra como ela é. Diferente da mentira, que a gente fica então querendo contornar a coisa. Então, eu vou te mandar uma mensagem, acho que eu vou sim, eu só preciso acertar uns negocinhos. Fala o que está acontecendo. Essa situação seria o talvez. Ou seja, talvez eu vá. Mas eu expliquei o motivo do talvez. Agora, tem gente que fica nessa. Onde ela gostaria de dizer não,
Ela diz sim, para querer agradar os outros. Não, sim. Depois ela fica lá se remoendo por dentro. Onde já se viu? Você acha fazer esse tipo de pedido, pedir esse tipo de coisa? Esse é o tipo de coisa que não se pede. Pedir carro emprestado. Era só você ter dito não. Se você acha que carro não se empresta, dissesse não. Ah, amigo, desculpa, mas olha, carro, eu não costumo emprestar não, porque olha, depois, não dá certo. Não empreste, diga não. É a sua convicção, não é? Então diga não. Quando é sim, sim. Quando é não, não. E quando é talvez, é talvez. Aí a gente começa a quebrar com esse desejo de querer então ficar pintando uma imagem bonitinha para os outros. A gente fala sim para todo mundo e está dizendo não a nós mesmos. Então esse é um grande erro e isso não é característica de amor próprio na vida da gente. Vamos colocar isso na nossa vida que com certeza isso traz paz de espírito. Quando a gente está com o nosso amor próprio equilibrado, isso traz paz de espírito, porque a gente fica conectado com a nossa essência. E isso nos faz muito bem. Inscreva-se, é só você olhar aqui na descrição do vídeo que você vê todas as informações. Tem o Instagram, tá bom? É só você dar uma olhada. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.